Estamos de volta no programa aqui Ser Saudável, anotando a você o e-mail sersaudável@tvmundomaior.com.br, onde você pode estar mandando a sua dúvida, a sua pergunta ou até mesmo a sua sugestão. Ou assistir posteriormente aqui o nosso programa no site www.tvmundomaior.com.br. E o tema de hoje no nosso programa é sobre depressão, aspectos físicos, emocionais, espirituais e energéticos que envolvem essa situação que nós chamamos depressa sem ação. Isso, porque você não tem energia. Lembre-se, né? Costumo dizer, depressão, você não tem energia. Exatamente. Se você tiver energia vital, quer curar a depressão? Passa um mês sozinha ou sozinho, num hotel 6 estrelas, com 6 refeições diárias balanceadas, massagem, psicoterapia, passe, reiki, etc. e tal. E em um mês você cura qualquer depressão, porque sobe o nível de energia vital. Isto, se isso for da parte orgânica, como nós falamos. Sem dúvida. Claro que nós temos muito mais que falar da parte orgânica. Outros programas nós completaremos essa questão de alimentação, isso tudo. Nesse bloco a gente vai falar da depressão de origem emocional. Digamos, para fazer um paralelo, que uma pessoa tem uma ferida. Essas feridas que aparecem na perna, às vezes fica sangrando, fica purgando aquela secreção. Enquanto ela tiver isso, ela vai perder vitalidade, vai perder sangue, ou vai ter uma anemiazinha, ou falta de vitaminas. Ora, quantas vezes nós falamos, eu tenho uma ferida emocional. A ferida emocional sangra. Então você fala, não consigo me compensar. Lógico, você tem uma ferida emocional. Essa ferida emocional está lhe sangrando. Ora, se está lhe sangrando energias vitais, você tem perda de energia. Você está desenergizando. Se você está sem energia, você tem sintomas de depressão. Qual seria uma das dicas interessantes para trabalhar, então, essas feridas emocionais que nós podemos chamar de mágoa? Gente, é um dos assuntos aí que nós não temos mágoa, né? Não existe isso, a gente não tem tristeza, a gente não tem mágoa, isso não acontece. Mas se você está aí, de repente um dia aconteceu, né? Nós sabemos aí que a mágoa nada mais é do que uma situação que você vivenciou, onde você se decepcionou frente a algum fato, se frustrou, né? E não conseguiu desenvolver esse quanto de energia que lá ficou. A vida passou, as coisas aconteceram, mas aquele momento ficou ali guardado em você. E a todo instante, como foi dito, é uma ferida que sangra, né? Tem dia que sangra mais, tem dia que sangra menos. Então, a ideia inicial, vamos começar a pensar sobre o fato em si. Será que a maneira que você viu este fato, a maneira que você viveu este fato, sentiu aquilo, foi realmente o que aconteceu? Primeira pergunta aí para você. Será que não poderia ter sido diferente e você, pelo seu padrão de ideias, pelo seu padrão de crenças, de ensinamentos, entendeu daquela maneira? Será? Né? Então, comece a pensar sobre isso. É como aquela brincadeira, né, que nós gostamos muito de comentar com as pessoas. Troque os óculos ou troque os sapatos, né? Vista o sapato do outro. Veja se tudo aquilo mesmo, pelo que você está sofrendo agora, hoje, se foi nessa tônica, se foi nessa intensidade, se foi desta maneira que aconteceu, né? A partir daí, você consegue ter uma visão mais amplificada. Então, muitas vezes, começa aí o processo de cicatrização dessa grande ferida. Porque você começa a olhar e falar, será? Não foi tão assim. A pessoa não me disse tudo isso. Não foi desta forma. E essa ferida começa assim, gente. Parece que não, mas ela começa a ir regredindo. Ela começa a cicatrizar-se. A doutrina espírita nos ajuda, né? Muito. Na questão do autoconhecimento. Propõe o autoconhecimento. Então, você precisa se autoconhecer. Por isso, um processo psicoterápico, com a ajuda de um profissional, na minha opinião, na nossa opinião, sim, que precisaria ter a visão transpessoal, a visão espiritual, pode lhe ajudar a cicatrizar as feridas. Como é que a gente cicatriza as feridas? Com o perdão. Mas eu vou perdoar o outro. O perdão cicatriza as nossas feridas. O outro, às vezes, nem tem ferida, porque ele provocou uma ferida e nós ficamos com a ferida. Então, a proposta é, faça de tudo para trabalhar o perdão, como está lá. Jesus explicou isso para a gente de várias maneiras. Nós ainda não entendemos isso. Nós achamos ainda que o perdão é uma coisa altruísta, vou fazer para o outro. Não, o perdão nos liberta. Nos liberta. Quando nós libertamos o outro de estar no campo dele, nós nos libertamos. A nossa ferida é cicatrizada. Ora, se eu tenho uma depressão,
Isto é, se eu tenho um cansaço, uma fadiga, porque eu estou perdendo energia vital através de uma mágoa, que chama má água, ou uma água parada. Uma água ruim. Uma ferida emocional. Quando eu cicatrizo, eu começo a curar a minha ferida. Eu começo a melhorar o meu aspecto energético. Por isso que buscar alternativas de conseguir perdoar, leia, busque, medite. Uma das dicas que a doutora Joeli deu é justamente essa. Será que foi exatamente daquela maneira? Porque a nossa memória nos engana. Nós achamos que nós temos uma memória fotográfica, etc. Não. A nossa memória tem 40% de mentira. Toda pessoa, com toda a memória, 40% é uma memória construída pelo cérebro, não foi exatamente aquilo. Isso já foi provado cientificamente por psicólogos que trabalham com essa questão do que eles chamam de inoculação de memória. Então já pensou? Você desencarna, vai para o mundo espiritual, magoado com uma pessoa que te fez um mal, chega lá e fala, quero ver o que a pessoa me fez. Aí vai ver um filminho lá, porque tem tudo filmado. Nós, aliás, vivemos um grande Big Brother, qualquer Deus nos fala disso. Tudo filmado. Quando chega lá, você vê, não, mas não foi assim que aconteceu. Foi assim que aconteceu. Você que viu de maneira diferente. Por isso, reflita, olhe de novo aquela situação, olhe essa mágoa, e para poder curar essa ferida. Curando essa ferida, você começa a parar de perder energia, começa a curar a sua depressão de fundo emocional. Exatamente. Uma das grandes sacadas e observações é o tal do perdão inteligente, que a gente vem conversando sobre isso. Não é essa situação mesmo que muitas vezes, né, chega num ponto de arrogância. Eu te perdoo, eu não perdoo? Não. É o perdão inteligente. Como que é isso? É você voltar para a cena e tirar aquela situação de dentro de você. Isso é ser inteligente. Por isso que você se liberta. O que o outro fez, o que o outro falou, enfim, foi ele que fez. O importante é você sair do processo de forma consciente. Então, o perdão inteligente é isso. É verificar a situação, entender o processo, entender o seu aprendizado, a proposta que a vida te deu e sair da vibração, sair da energia. E aí você vai construir mais energia para você. Porque enquanto você está ligado na mágoa, na pessoa, sua energia está indo para ela. Né? Eu brinco que às vezes você tem uma ligação, estou com problema de dinheiro, tá? Você está ligado numa pessoa, pelo teu chakra básico, tem um cordão fluídico saindo nota de dólar. Então fique atenta, porque se vale a pena ter essa ligação. Desligar-se dessas questões, como Cristo sempre nos orienta. A nossa proposta é fazer mesmo essa visão. Física, mental, emocional, mas sempre com a visão do Cristo, colocando em nossa vida o seu ensinamento. Nós vamos de novo para um próximo intervalo, agora só um cafezinho e voltamos já já.